Eu já fui vítima de uma falsa acusação que quase custou a minha vida. Eu quero dividir aqui para você que foi um livramento de Deus, que foi um dos motivos que me fez largar a bebedeira e as noitadas. Então já peço, pessoal, deixe seu like aí, por favor, que tá difícil gravar vídeo aqui no YouTube, tá entendendo? Pessoas não estão assistindo, não estão deixando o like as que assistem, não sei se está valendo mais a pena eu dividir as minhas experiências aqui com vocês, tá certo? Então conto com a ajuda de todos que assistirem esse vídeo, por gentileza. Então vamos lá, pessoal. Eu sempre falei que eu fui músico, né? Fui músico durante 8 anos da minha vida, né? E aí eu tive várias provas, né? Várias provações na vida, batidas de carro, 2 vezes, né? Eu já tive acidente de carro, bêbado, embriagado. Uma foi uma bem marcante, que eu estava com a mãe do meu filho e foi uma pancada muito forte numa rodovia chamada Raposo Tavares e ela bateu a cabeça no vidro da frente. Vixe, foi uma loucura, foi pro hospital, na época não tinha bafômetro ainda, né? Porque né, na verdade eu tava vindo de um show do Sorriso Maroto, não tinha ido tocar, mas tava vindo de um show. Então foi diversas vezes, né? Eu tive várias provações na minha vida, só que adolescente, sem noção de nada, pagando para ver sempre, né? Só que essa que eu vou contar para vocês de uma falsa acusação foi uma das mais bravas, que impactou muito a minha vida. Bom, eu tinha feito um show, né? E aí acabou cedo, não tinha outro depois. E nesse dia meu cunhado tinha ido assistir. Inclusive ele tá ele tá casado com a minha irmã até hoje, mais de 20 anos que ele tá na família. E aí acabou cedo, por volta de meia-noite e meia, o show, não tinha outro. Ele falou, vamos tomar saideira no bar do lado. O bar do lado tinha um pagode lá, estava terminando, mas tinha um pagode lá. Aí o resto do grupo foi embora, e eu, como sempre, né, eu era o último a ir embora sempre, inimigo do fim. E aí colamos lá, eu e meu cunhado. Aí conheci a rapaziada, né, sou muito conhecido, pelo menos mais quando eu tocava, claro. Todo bar, todo mundo me conhecia. E aí, meu cunhado foi tocar. Eu falei, não, mano, eu já toquei, eu vou ficar bebendo. E fiquei ali, na roda de samba. Meu cunhado entrou na roda, meu cunhado toca banjo, fazendo pagode. E eu peguei uma cerveja, uma garrafa, aquele litrão, lembra? Escolzão, litrão. Dei um pra ele, coloquei um no pé dele e fiquei aqui. Eu vendo pagode, bebendo e tal. Fui no banheiro, voltei e tal. Uns 40 minutos que a gente tava ali no bar. Aí veio um cara, lembro até hoje, isso aí faz uns 6 anos, pessoal, 5, 6 anos. Um cara forte, careca, branco, alto, fortão assim, né? Aí encostou do meu lado, você que mexeu com a minha mulher? Aí, né, eu dei risada. Falei, você tá doido? Porque meu cunhado, ele jogava capoeira, ele era muito conhecido no mundo maromba aí, porque meu cunhado, na época, fazia competição. Eu achei que era amigo dele, que ele mandou me intimidar, algo parecido. Aí eu dei risada. Aí ele me pegou pela camiseta e falou, tô falando sério, mano. Você que mexeu com a minha mulher? Tá doido, maluco, né? Porque eu sempre fui criado, pessoal, no meio, vou falar aqui sem papas na língua, no meio de malandro, sabe? Então os caras me ensinavam, os caras falavam, isso aqui você não faz, ó, isso aqui. Quando os caras iam acender o negócio deles, vai pra lá. Os caras respeitavam naquela época. É diferente de hoje. Hoje essas molecadas tá nem aí pra ninguém, respeita ninguém. Som na porta da casa da Dona Maria, acende na rua, não tá nem aí pra ninguém, respeita ninguém. Mas naquela época não, naquela época tinha os malandros de verdade mesmo. Não que hoje não tenha, tem um, mas a maioria tá essas molecadas aí que tá fazendo o que quer aí, né? Então os caras respeitavam, então eu fui criado no meio desses caras. Então, jamais, cara. Sabia o que era certo, sabia o que era errado, conhecia todo mundo, morei muitos anos no mesmo lugar, então não tinha como, todo mundo me conhece. E aí eu dei risada, mas quando eu vi que o cara pegou aqui, eu falei, sai daqui, mano. Quando eu empurrei ele, ele veio e me deu uma cabeçada, pessoal. Aí eu virei o rosto assim, pegou aqui, e aí, pô, eu na época magrinho, cara, o que eu tinha na mão era a garrafa. Aí eu dei, pessoal, pau na cabeça dele, a garrafa tava cheia, foi... Quando bateu na cabeça dele, naquela época, né, mano, o molecão tava nem aí pra nada. Hoje a gente é mais maduro, mas mesmo assim, né, mano, é o instinto do homem de defesa. O cara caiu. Quando o cara caiu, pessoal, aí veio aquela pancada. Aí meu cunhado fortão levantou com. Ele tava na hora, ele tava com o tantã. E fez assim, eu lembro até hoje. Blá, com o tantã. Quem não conhece aquele instrumento grandão, né? Blá, caiu uns 4 assim, mano. Aí eu tomei uma na cabeça assim, falei, cara, se eu ficar aqui.
não vai dar bom. Aí eu corri pra dentro do bar, mano, porque lá fora tava cheio, aqueles pessoal que fica na calçada, tava cheio, eu corri pra dentro do bar. E meu cunhado veio atrás, dando um, né, trocando um soco e tal, e eu já tinha tomado uma na cara, já tava meio zonzo. Aí o cara do dono do bar baixou a porta, blá, baixou a porta, aí os caras começaram a querer derrubar a porta. Cara, o que aconteceu, mano? Falei, sei lá, mano, a menina doida aí falou pro cara que eu mexi com ela. Cara, conheço todo mundo aqui, tava tocando do lado, você acha que eu ia fazer isso e tal? Ele falou, que doideira, aí os caras batendo, blá, 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 vai morrer, blá, 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 blá. Falei, puta, e pra sair daqui, meu, e pra sair daqui, eu comecei a me desesperar. Falei, cara, hoje eu vou pro saco, né? Meu cunhado também ali falou, mano, o que aconteceu? Eu expliquei, falei, cara, o cara doido, eu pensei que era até amigo seu e tal. E aí, pessoal, do nada assim, ó, depois de uns 15 minutos apareceu um cara. Juro pra vocês, até me arrepio, cara. O cara apareceu, vamos, você vai sair comigo. Eu falei, você é doido, cara? Esse cara tá lá fora, você vai sair comigo, mano. Pode confiar, você vai sair comigo. Ninguém vai pôr a mão em você, não. Aí apertou pro meu cunhado, vocês estão de carro lá fora? Aí meu cunhado, tamo sim. Ele falou, vai lá, pega o carro e para aqui na porta aqui. Vou dar 3 minutos pra você. Aí meu cunhado, mano, se eu sair lá, os caras, vai lá, mano. Pega o carro, sai de canto, pega o carro, põe aí na porta. Meu cunhado saiu e tal. Aí deu alguns minutos, nós levantamos, pessoal, o cara me abraçou aqui, ó. Falei, mano, uma hora eu vou ter que sair daqui, não vou dormir aqui no bar. O cara me abraçou aqui. Quando eu cheguei lá fora, tinha uns 3 caras armados, né? Os caras foram buscar, eu tinha no carro, não sei. Mano, sabe, eu falei, meu Deus, que eu fui fazer da minha vida, né? E aí, pessoal, o cara me pôs debaixo do braço assim, ó. Aí todo mundo ficou olhando assim pra nós dois. Aí os caras, vai morrer, nós vamos te pegar, mas não veio ninguém encostar em mim. Aí nós tínhamos um palinho na época, aí meu cunhado piscaleta tá ligado lá, o cara pôs dentro do carro, falou, vai embora, vai com Deus, mano. Entrei no carro e fui embora, pessoal. Quando eu entrei no carro, eu desabei, né, mano? Falei, cara, Rogério, parei, né, meu cunhado, falei, parei que isso aí, cara, eu não quero isso pra minha vida mais não. Aí ele, meu, você é louco, cara. Pensei que nós ia embora dessa vez. Eu falei, também, cara, comecei a chorar. Falei, meu, me deixa em casa, pelo amor de Deus. Aí entrei dentro de casa, fui pro banheiro, né, pessoal? Fui pro banheiro e comecei a desabar, mano. Desabar. Nisso, pessoal, ó, tá chovendo aí, ó, o raio aí, trovão. Nisso, pessoal, juro, isso aí eu só contei. Não contei para meus pais, para meus irmãos, nunca contei para ninguém, só para a mulher que está comigo hoje, né? Que vai fazer 7 anos juntos. E aí, ela sabe tudo da minha vida, aí eu contei para ela, mas eu senti uma força aqui, ó, na minha nuca. Isso aí, ó, é uma das provas da minha vida que eu tenho certeza que tem uma força maior na nossa vida, que existe um ser poderoso, sabe? Foi a maior prova que eu tive na minha vida. Tive outras, depois qualquer dia eu conto outra que aconteceu comigo dentro do carro, que é mais forte ainda, mas eu quero contar essa, porque eu prometi que não ia contar para ninguém, porque eu acho que é uma coisa muito íntima, tem gente que não acredita, mas tá tudo certo. Mas para dar o contexto certinho aqui, que foi o livramento de Deus, eu preciso contar essa parte. Aí eu senti uma força aqui, ó, me jogando pro chão, e aí eu me desesperei, cara, me ajoelhei assim, não conseguia levantar, pôr a mão na boca, porque tava chorando alto, para ninguém ouvir, e aí eu ouvi uma voz grossa assim, ó, tipo voz de trovão, falando assim, eu te livrei mais uma vez, ou você toma jeito, ou eu vou parar. Foi tipo isso a mensagem, pessoal. E aí eu tentando levantar assim, e não conseguia, uma força que eu não conseguia me mexer, e de joelho, fez eu ficar de joelho, realmente. Aí fiquei ali, não consigo contar, mencionar os minutos, né, porque é uma coisa sobrenatural que você não vai marcar tempo. Resumindo, pessoal, levantei, tomei um banho, sabe? Fui dormir, no outro dia, lembrei daquilo, falei, cara, eu preciso parar com essa vida, preciso parar com essas bebedeiras. Aí eu já fui desgostando da noite, cumpri alguns shows, depois de uns 3 meses eu pedi para sair do grupo. E aí, pessoal, para finalizar e você entender que isso aí foi provação, foi uma força maior, depois de alguns dias nós tocamos naquele bar novamente. E eu retornei lá no bar. Falei, cara, você lembra de mim? Ele falou, lógico que eu lembro, mano. Foi o dia da briga aí. Falei, cara, quem era aquele cara lá que me ajudou a sair? Ele falou, meu amigo, eu nunca vi esse cara na minha vida. Falei, sério? Aí tinha um cara jogando sinuca assim, ele falou, mano, eu tava aí no dia, mano, você é louco, aquele dia lá,
Falei, quem era aquele cara lá, meu, que me tirou? Ele falou assim, mano, eu também nunca vi na minha vida, mano. Até hoje, pessoal, ninguém sabe quem é esse cara. Ninguém entendeu porque ninguém pôs a mão em mim lá fora. Pode ser que seja um cara trafia aí, não sei, pode ser. Mas para mim foi algo sobrenatural, porque ninguém pôs a mão em mim, mesmo com o pessoal armado lá. Ou seja, isso aí foi uma das grandes provas da minha vida que eu devia largar aquela vida que eu vivia. Orgias, bebedeiras, muitas mulheres, né? Porque quando você toca na noite, sabe como é que é? Às vezes se envolvia com uma, duas na mesma noite, tá entendendo? Ou seja, na Bíblia diz assim, o seu corpo é morada do Espírito, né? Aí eu não vou falar do jeito que está na Bíblia, porque eu acho que eles meio... Mas o seu corpo é morada, porque não tem a passagem que fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador? Então o nosso corpo é a morada, então a gente tem que estar sempre limpo, puro. Claro que eu não sou santo, não sou... Mas a partir desse dia, pessoal, eu mudei muito a minha vida, procurei me apegar muito mais a essa força espiritual, e daí a minha vida mudou da água pro vinho. Por que eu quis falar sobre isso? Para você entender que hoje o sistema, ele te distancia dessa força maior. Hoje você vê aí, hoje as mulheres, os homens não estão nem aí, vendem corpo, fazem tudo por dinheiro, bebedeira, droga, tomando conta de tudo. Você vê esses jovens, a grande maioria é ateu, virou moda ser ateu. E tá certo você achar que deve também, estou falando da minha vida. Então virou moda as pessoas se dizerem que não acreditam nessa força maior, cara. E isso aí, toda vez que eu me lembro que aconteceu comigo, me arrepia, entendeu? Porque eu senti, não foi que ninguém me contou, eu senti essa força e essa voz na minha vida. E hoje eu vejo os adolescentes, pergunta aí, você aí, faça a experiência, pergunta para 10 jovens aí de entre 18 e 25 anos se ele acredita em Deus. É um ou dois que vai falar que sim. A maioria não acredita, não frequenta nada, não lê Bíblia, não acredita em nada. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. E é por isso que vem acontecendo essas coisas. Eu falei no vídeo anterior, né, que o Brasil era um país abençoado por Deus, não tinha nada, nenhum danos da natureza. Hoje estamos vendo aí o Sul sofrendo sempre. Mostrei que vai vir um tornado aí que vai atingir Brasil, Paraná, São Paulo, Paraná, Minas. É isso aí, pessoal. Porque você acha que você é à toa? Você acha que isso aí não tem nada a ver com essa força maior? Tá tudo certo, você acredita no que você quiser. Aqui eu quis passar a minha experiência, que pode ser que atinja alguém. Tá certo, pessoal? Um vídeo muito íntimo, nunca contei isso contei só apenas para minha companheira, mas eu senti no coração de dividir isso para vocês, sem entender que, pelo menos para mim, existe essa força maior. Não é do jeito que eles ensinaram, um homem barbudo, sentado num trono, esperando você errar para te jogar no inferno, onde tem um ser de chifre com tridente lá te esperando. Eu não acredito nisso. Acredito que Deus é tudo. É a árvore, é o mar, é esse pássaro que voa, é eu, você. Para mim, Deus é isso. Tá entendendo? E aí, eu vim dividir essa minha experiência com você. Certo, pessoal? Espero que alguém ficou até o final. Se você ficou, escreva aqui. Fiquei até o final. Aposto que vai ter uma ou duas mensagens no máximo, que as pessoas não assistem, não querem saber de nada. Acho que se eu fizer um vídeo aqui de fofoca, da Ludmilla, do fulano, do Big Brother, pode ser que dê bastante like. Mas, infelizmente, eu não vou contra os meus princípios. Tá certo? Então comente aqui. Eu fiquei até o final. Aí eu vou saber que você, tá pelo menos, no meu entender, no caminho certo, da verdade e da vida. Forte abraço, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.